Olha, esse canal não é sobre religião, mas acredite ou não, a Bíblia contém alguns dos ensinamentos financeiros mais poderosos que você já viu. E não, eu não estou exagerando ou tentando te converter. Eu estou falando de estratégias puras de construção de riqueza. Existem versículos que abordam dinheiro, economia, investimentos e gestão financeira de uma forma que vai te impressionar. O mais fascinante, esses ensinamentos são completamente atemporais. Mesmo tendo sido escritos há milênios, continuam brutalmente relevantes nos dias de hoje. Se você ficar até o final, eu vou te mostrar como uma simples história sobre formigas pode revolucionar a sua estratégia de aposentadoria. Como um conselho bíblico pode te proteger da maior armadilha financeira dos nossos tempos e por que milionários modernos ainda aplicam princípios que foram escritos antes mesmo de existir dinheiro como o conhecemos hoje. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira lição. Planeje antes de agir. Qual de vocês, ao querer construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo para ver se tem os meios para completá-la? Para que, depois de lançar o alicerce e não sendo capaz de terminar, todos os que a virem comecem a zombar dele. Esse versículo é puro orçamento pessoal aplicado há 2000 anos. Jesus está falando sobre a humilhação de começar algo sem ter recursos para terminar. No mundo financeiro atual, isso se traduz em pessoas que começam reformas, cursos caros, financiamentos ou investimentos sem fazer os cálculos completos. Para evitar isso, vamos à aplicação prática da regra dos 2 salários. Antes de qualquer compra que custe mais de 2 salários mínimos, senta e faz uma planilha completa. Soma todas as parcelas, juros, taxas, custos de manutenção. Se não couber confortavelmente no seu orçamento com uma margem de 20% de segurança, não faça. Um exemplo real. Você quer comprar um carro de 50 mil financiado. Não calcula somente a parcela mensal. Soma financiamento, mais seguro, mais IPVA, mais manutenção, mais combustível, mais depreciação. O custo real pode chegar a R$ 80 mil em 5 anos. Essa é a conta que 90% das pessoas não fazem. Cria uma planilha com 3 cenários: otimista, realista e pessimista. Se no cenário pessimista você ainda consegue pagar sem apertar, pode prosseguir. Se não, é sinal que o projeto está além da sua capacidade financeira atual. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Segunda lição: a estratégia milenar da reserva. A história de José no Egito. 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de escassez. A solução? Guardar 20% de toda a colheita nos anos bons para sobreviver aos anos ruins. Por que José era um gênio financeiro? José não estava apenas interpretando sonhos, ele estava fazendo gestão de risco e planejamento financeiro de longo prazo há 4.000 anos. Ele entendeu que ciclos econômicos são inevitáveis e que a preparação durante os bons momentos é o que diferencia quem sobrevive de quem prospera nas crises. A aplicação matemática moderna nada mais é do que a famosa reserva de emergência. Mantenha de 6 a 12 meses de gastos essenciais em investimentos líquidos e seguros. Isso não é paranoia, é matemática. Estatisticamente, 40% das pessoas não conseguem cobrir uma emergência de R$ 2.000 sem se endividar. Outra reserva que pouca gente fala é sobre a reserva de oportunidade. Além da de emergência, tenha uma reserva para aproveitar oportunidades. Em 2008 e 2020, quem tinha dinheiro disponível comprou ativos com 30% até 50% de desconto e multiplicou patrimônio quando a economia se recuperou. Aproveitando o assunto, você conhece a regra 20-10-70? 20% para reservas e investimentos, 10% para crescimento pessoal e oportunidades, 70% para custo de vida. José estava explicando essa estratégia quando guardava 20% da colheita. Um exemplo prático: se você ganha 5.000,
guarde automaticamente R$ 1.000, 20%, antes de qualquer outra decisão financeira. Configure a transferência automática para que isso aconteça no dia do salário, sem negociação mental. Terceira lição: fugir da ilusão do enriquecimento rápido. Quem se apressa para enriquecer não ficará sem castigo. E aqui a gente está falando da matemática cruel das apostas. Esse versículo é uma advertência estatística. Se fosse fácil multiplicar dinheiro rapidamente, todo mundo seria milionário. As casas de apostas constroem edifícios luxuosos com o dinheiro dos perdedores sistemáticos, não dos ganhadores. Deixa eu desmistificar os esquemas modernos das bets e cassinos online. A expectativa matemática é sempre negativa para o jogador. A casa tem vantagem estatística em todos os jogos. No longo prazo, você sempre perde. A única vitória é não jogar. Outro tipo de aposta que muita gente faz é o day trade sem conhecimento. 95% dos day trades perdem dinheiro no primeiro ano. Não é azar, é matemática. O mercado é um jogo de soma zero e você está competindo contra profissionais com mais informação, tecnologia e capital. E a gente não pode esquecer das pirâmides financeiras. Prometem retornos impossíveis, 30%, 50% ao mês, porque precisam do dinheiro do novo investidor para pagar os antigos. Matematicamente insustentável. Quando para de entrar dinheiro novo, o sistema colapsa. Vamos então à estratégia real de construção de riqueza. Juros compostos. Investindo R$ 500 por mês a 10% ao ano durante 30 anos, você terá mais de R$ 1 milhão. Não é rápido, mas é matematicamente garantido. Uma troca inteligente. Em vez de apostar R$ 100 por mês esperando multiplicar por 10, invista esses R$ 100 em um índice diversificado. Quarta lição: o poder do networking inteligente. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse versículo é sobre qualidade das suas fontes de informação e networking. Warren Buffett aprendeu com Benjamin Graham. Louis Barsi estudou os maiores investidores americanos. Nenhum grande investidor inventou tudo sozinho. Eles absorvem conhecimento de quem já tinha resultados comprovados. E como identificar mentores verdadeiros? Busque por resultados comprovados. Não busque conselhos de quem está mais quebrado do que você. Mentores reais têm patrimônio construído ao longo de décadas, não promessas de enriquecimento rápido. Veja a transparência. Verdadeiros educadores financeiros mostram os seus resultados, explicam as suas perdas e são transparentes sobre os riscos. Desconfie de quem só mostra ganhos e nunca fala sobre os fracassos. Outro ponto importante é a consistência no tempo. Acompanhe pessoas que mantêm a mesma estratégia há anos, não aquelas que mudam o método a cada mês. E agora você deve estar se perguntando: como construir uma rede de valor? Através de networking genuíno. Ajude outros sem esperar retorno imediato. Quando você entrega valor genuíno às pessoas, elas naturalmente querem retribuir quando estão em posição de poder. Faça parte de comunidades de investidores. Participe de grupos sérios de investimento, não aqueles que ficam dando dicas de ação, mas os que discutem estratégias de longo prazo, análises fundamentalistas e gestão de risco. Um exemplo prático: em vez de perguntar qual ação comprar, pergunte: como você analisa empresas? Ou como você gerencia risco? A diferença está na qualidade da pergunta. Quinta lição: trabalho inteligente e high value skills. Todo trabalho árduo traz lucro, mas o só falar leva à pobreza. E vamos redefinir trabalho árduo na era digital. Esse versículo ele não está falando sobre trabalhar 12 horas por dia no mesmo emprego. Ele está falando sobre focar em ação produtiva, em vez de apenas conversar sobre oportunidades. No mundo moderno, trabalho árduo significa desenvolver habilidades que o mercado valoriza altamente. Vamos entender melhor o conceito de high value skills. Para isso, a gente precisa identificar as habilidades valorizadas hoje: marketing digital, programação, análise de dados, vendas complexas, gestão de projetos, inteligência artificial. Essas são habilidades que aumentam a sua renda por hora trabalhada.
É muito importante também você entender a regra dos 80-20 do desenvolvimento. 80% dos seus resultados financeiros virão de 20% das suas habilidades. Identifique quais habilidades geram mais renda e dobre a aposta nelas. Um exemplo real: um programador júnior ganha mais ou menos 3 mil. O mesmo programador com especialização em inteligência artificial pode ganhar 15 mil reais. Não é sorte, é desenvolvimento estratégico de competências valorizadas pelo mercado. E o mais importante, execução versus intenção. Tem as pessoas que só falam, ficam discutindo sobre empreendedorismo, investimento, oportunidades, mas nunca executam. Vivem na mesma situação financeira há anos. Pessoas que executam, escolhem uma estratégia, aplicam consistentemente, medem resultados e ajustam. Podem errar, mas sempre estão avançando. E agora, para você conseguir fazer uma aplicação prática rápida disso que a gente acabou de falar. Escolhe uma habilidade que você pode aumentar sua renda em 50% nos próximos 2 anos. Dedica 1 hora por dia para desenvolver essa habilidade. E em 700 horas, 2 anos, você será expert nessa área. Sexta lição: a sabedoria das formigas para a aposentadoria. Vá até a formiga, ó preguiçosa. Observe os seus caminhos e seja sábia. Não tendo líder, nem supervisor, nem governante, ela se prepara durante o verão e ajunta o seu alimento durante a colheita. Por que as formigas são mestres financeiros? Veja bem, esse versículo contém a estratégia de aposentadoria mais eficaz já escrita. As formigas trabalham intensamente nos meses produtivos para sobreviver aos meses improdutivos. Elas não têm previdência social, então se viram sozinha. É exatamente isso que você precisa fazer. Isso é a matemática da independência financeira. Os seus anos produtivos, dos 20 aos 60, você tem 40 anos para acumular patrimônio suficiente para viver dos rendimentos pelos próximos 30 anos. E aqui entra a regra dos 4%. Se você conseguir acumular 25 vezes os seus gastos anuais, pode viver indefinidamente apenas dos rendimentos. Exemplo: se você gasta 120 mil por ano, precisa de 3 milhões investidos. Tenha sempre em mente o poder do tempo. Começando aos 25 anos com R$ 500 por mês a 10% ao ano, você terá 1,4 milhão aos 60 anos. Começando aos 35 anos com a mesma quantia, terá apenas 540 mil reais. 10 anos de diferença custam quase 1 milhão. É só aplicar a estratégia prática das formigas. Comece com automação total. Configure transferências automáticas para investimentos no dia do salário. Se não é automático, não acontece consistentemente. Faça aumentos progressivos. A cada aumento de salário, aumenta proporcionalmente o valor investido. Se ganhou 10% a mais, investe 10% a mais também. Deixa eu dar um exemplo detalhado. João, 30 anos, ganha 8 mil, investe 1.600 por mês, que é 20%, né? Em fundos diversificados, aos 60 anos terá aproximadamente 2,8 milhões, gerando 11.200 por mês de renda passiva. Ele será mais rico aposentado que trabalhando. Sétima lição: diversificação e gestão de risco. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Esse versículo contém o conceito de diversificação de portfólios que ganhou o Nobel de Economia em 1990. A Bíblia já ensinava a gestão de risco há milênios. Diversificar é matemático, não opinião. Se você coloca todo o dinheiro numa única ação, empresa ou setor, uma crise específica pode destruir todo o seu patrimônio. Quando uma classe de ativo cai, outras podem estar subindo. Ações brasileiras caem, mas o dólar sobe. Bolsa despenca, mas os títulos do governo valorizam. Essa é a mágica da diversificação. Um portfólio diversificado tem menos oscilações extremas, permitindo que você durma tranquilo e mantenha a estratégia de longo prazo. Aqui vai uma estratégia prática de diversificação. Diversificação por classe de ativos. 40% em ações, crescimento, né? 30% em títulos, estabilidade. 20% em fundos imobiliários, renda. 10% reserva de emergência, liquidez. Diversificação por geografia.
Não invista apenas no Brasil. Fundos internacionais te dão exposição aos mercados americanos, europeus, asiáticos. Diversificação no tempo. Invista todo mês, independente do momento de mercado. Isso reduz o risco de entrar tudo no pior momento possível. Vamos ver um exemplo real. Em 2008, quem tinha tudo em ações perdeu 40%. Quem tinha portfólio diversificado perdeu apenas 15% e se recuperou mais rápido. A diferença é brutal no longo prazo. Não esquece de fazer também o rebalanceamento a cada 6 meses, ou quando alguma classe de ativo sair mais de 5% do peso ideal. Vende o que subiu muito e compre o que caiu muito. Isso força você a vender caro e comprar barato automaticamente. Essas 7 lições atravessaram milênios porque são matematicamente corretas e psicologicamente eficazes. Não importa suas crenças religiosas, esses princípios universais que separam quem constrói riqueza de quem vive no vermelho. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Como forma de agradecimento, eu vou continuar me dedicando ao máximo para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. O fascinante é que investidores modernos como Warren Buffett, Ray Dalio e outros bilionários aplicam exatamente esses princípios. Eles planejam antes de agir, mantêm reservas, evitam esquemas rápidos, se cercam de pessoas inteligentes, trabalham em habilidades valiosas, pensam no longo prazo e diversificam os riscos. A sua missão essa semana. Escolha uma dessas lições e implemente imediatamente. Não apenas entenda, execute. Como o próprio versículo diz, todo trabalho árduo traz lucro, mas só falar te leva à pobreza. Me conta nos comentários também qual dessas lições mais impactou você, qual vai aplicar essa semana.